cara quer ganhar dinheiro na oficina sem estudar, né, sem ter conhecimento técnico, esquece. Esquece que não vai dar certo. Até dá. Ele vai conseguindo ganhar o feijão com arroz dele. Mas ele está se enganando ou enganando o próprio cliente. Entendeu? Então é assim, eu falo essas coisas, pessoal, porque aqui não tem personagem nem maquiagem, como eu sempre digo. E é o que eu vivo, o chão da oficina, até hoje, e é o que eu ensino para os meus, eu não chamo de aluno, para os meus amigos, meus pupilos, né? Porque a gente quer que realmente eles aprendam de verdade, sejam grandes homens, grandes profissionais e que resolvam o problema que o cliente tem no carro dele. E não enrolem, achando que é isso, achando que é aquilo, como a gente vê em muitos casos aí, né? O Jean tá pedindo para você contar sobre a Volkswagen e um pouquinho da guerra de robôs. Nossa Senhora, tem história aí. 7 anos. Rapaz, a Volkswagen, eu tenho uma história com a Volkswagen antes do lançamento do Gol GTI, né? O Gol GTI foi lançado na virada de 88 para 89. E em 88, eu fui. Fizeram um teste aqui. Eu entrei trabalhar numa concessionária aqui na minha cidade. Trabalhei 1 ano, né? Que eu tinha 21, 22 anos, eu acho, alguma coisa assim. Faz tempo, muito tempo. Para mim foi outro dia mesmo. Aí eu questionava muito lá a parte da Volkswagen de trocar peças. Eu ressoldava induzido. Eu falei, o que você está fazendo? Eu preciso de um ferro de solda bacana aqui para mim. Traz uns ferros de... Mas para quê? Isso aqui nunca usou. Eu falei, mas eu quero um ferro de solda assim, senão eu vou trazer o meu. Entendeu? Era assim. Aí eu ressoldava induzido, corria lá no torneiro, dava um trato, deixava lisinho, bonitinho, né? E recuperava o induzido pro cara. E eles queriam trocar a peça, entendeu? Mas enfim, então dava sempre briga, mas tudo bem. Só que o Edson da Óleo e o Longuinho, que eram os dois sócios aqui na época, tinha a Sonave ainda, depois virou a Civence, né? Que era a Volkswagen aqui em Amparo. E o Longuinho nem tanto, né? Mas eu com o Edson da Óleo, a gente tinha assim uma... A gente... O dono ali, né? A gente rolava aquele química nos dois. Então, chegava à tarde... por exemplo, final de tarde de quarta-feira, a gente entrava numa salinha que tinha ali e ele passava algumas aulas para a gente de ângulo, sabe? Era um grande conhecedor, né? De matemática, umas coisas ali de cálculos, de ponto de ignição, aquela coisa toda. E ele via que eu me saía bem ali, né? E na época, quando a Volkswagen foi lançar o Gol GTI, foi o primeiro carro com injeção eletrônica a gasolina lançado no Brasil oficialmente, né? Eles precisavam testar os mecânicos. Olha que interessante. Então, eles mandaram 2 folhas, e nessas 2 folhas tinha ali um diodo desenhado, grandão assim, um capacitor, um transistor, blá blá blá. E na outra folha, algumas perguntas e tal, que eu nem lembro exatamente o que era, e logo embaixo tinha ali um esquema elétrico para você entender onde a corrente ia passar de um diodo para o transistor, blá blá blá, e o que ia acontecer com os 2 LEDs no final. Olha que louco isso. E eu fiquei matutando. Olha como o conhecimento que eu tive nas aulas aí, que eu e acho que o Borges, se eu não me engano, e outros também aí, que fizeram os cursos aí, né? Do Padre Hells, do Instituto Universal Brasileiro. Olha como foi bom para mim. Por isso que eu falo, estudar nunca é tarde, nunca é demais. E eu usei aquele meu conhecimento, que muitos nem sabiam o que era, diodo, capacitor. Perdão, hoje eu estou falando mais do que o normal, é sacanagem, pô. Vocês me sacanearam, né? Aguinha aí. Tomar uma aguinha aqui, né? Aguinha aqui. É uma aguinha gelada? Nossa, aí tem outra história também. Entendeu? Já Brava, que hein? conta. Eu sei que daí eu fiz ali tudo e terminei primeiro que todo mundo. Eu falei, Edson, que é o Edson da Óleo, né? Terminei. Falei, mas já horário? Falei, já, tá aqui. E de toda a região, inclusive começo de Minas, Jacutinga, todas as concessionárias,
eu que aceitei, eu que ganhei. E antes de lançar o Gol GTI, eu já tinha o curso dele prontinho, né? Uma semana na Volkswagen. Beleza. Aí foi o seguinte, né? Tinha um multímetro, marca Fluke, desse tamanhozinho assim. E eu tô tentando pegar ele, que ele tá na Volkswagen de Amparo, apesar de ter mudado o dono, tudo, né? Mesmo. O mesmo. Ele tá até empenadinho, que eu fui lá outro dia, eu falei, eu quero esse multímetro pra mim. E aí tem que entrar com homologação, com pedido lá na Volkswagen. Eu falei, entra, cara, entra porque eu quero ele pra mim. E eu até postei uma foto dele no meu Instagram, já há muito tempo. Se eu lembro. Lembra? Tem uns 5 anos. Aí, não tem? Pois é, mais ou menos. E é um multímetro pequenininho, que se você pegar o multímetro de hoje aí, dá pau nesse multímetro da Fluke na época. Mas eram os testes que a gente. Era o equipamento que a gente tinha para testar esses carros, porque é um sistema analógico, então não aceitava o equipamento, um scanner, por exemplo. Mas você podia conectar um aparelho da fábrica, que mesmo sendo digital, era um aparelho específico para fazer a leitura do sistema, que era tudo analógico mesmo, né? Não tinha nada digital, né? Uma coisa que as pessoas têm que entender, que a maioria dos sinais ainda são analógicos, né? Sinais tipo sensor de temperatura, sensor, qualquer variação, né? Que tenha variação de 0 a 5 volts, são sinais ainda analógicos que chegam no módulo da injeção e você tem lá um decodificador, vamos dizer assim, e transforma esse sinal em digital para que a gente consiga ler no scanner. Mas ainda tem a parte analógica, certo? Mas enfim, eu sei que nessa época lançaram o Gol GTI e eu andava com o multímetro na cinta, aqui ó, encaixadinho aqui na lateral, todo metidão assim, né? Chupa aí, né? Vai estudar, vagabundo. Hoje você aparece com o multímetro assim, vou falar que você vai arrumar o poste ali na frente. É verdade. Verdade. Então é assim, eu achava isso maravilhoso, né? Mas foi uma época muito bacana e quem não se especializou na parte eletroeletrônica, por isso que eu falo, pessoal, tem gente querendo fazer curso comigo para mexer em carro elétrico, pelo amor da minha careca. Faz curso de multímetro para mexer no carro que está na oficina de ciclo Otto. Todo carro é elétrico. Todo carro é movido a eletricidade. O que mudou foi o propulsor, né? E os valores de tensão e corrente. Então a gente tem que entender que tudo é elétrico. Inclusive, né, tudo que está aqui, se não fosse eletricidade, o microfone, o mouse, seu software, suas loucuras que vocês fazem aí, é com eletricidade. Se a gente não dominar, né, tensão, corrente e resistência, a gente não conhece a eletricidade, a gente não consegue fazer diagnóstico como deveria fazer. Show? Uma dúvida que eu tenho que eu nunca perguntei. Não foi isso, Jean. Uma dúvida que eu nunca soube a resposta. Nunca passou pela cabeça. Se você não trabalhasse na mecânica aqui, se você não começasse, não fizesse aquele curso, se você não começasse tirando o escapamento do Fusquinha, Boa você já tinha ideia do que você ia fazer? Mas antes de você responder, deixa eu fazer uma observação. A minha mãe estava contando. A minha mãe é a irmã dele. Só A- contextualizando, minha mãe- né? Isso. Você sabe que a minha mãe é a mulher do meu pai. Sabia? Tiro tiririco. Como dizia já o Tiririca. Tanto que no nosso evento aqui. Nossa, né? Já me Nossa, apostei. claro que é nosso. Teve uma hora. Você gravou isso aí, será? Teve uma hora que eu falei assim: não, o tio Nivaldo. Tio Nivaldo. Nossa, O Horágio, né? Tio- ninguém sabe. Mas a Ninguém minha- conhece ele por Nivaldo, Não, aliás, né? na internet. Mas a minha mãe tava falando que você era novinho, você tinha medo de roupa no varal. A roupa balançava, você ficava com medo. E a Ada e a Mar, a Esmeralda e a Margarida, são as irmãs do tio Nivaldo. A Esmeralda, a Margarida e a Sônia, que É é a minha mãe. mãe do Dr. Cristiano. O Sabonete. Dr. Isso, Sabonete. isso. Come a Lisa, hein? Depois a gente chega nisso aí. Aí a Ada com a Má tava falando que quando você começou a ir pra escola, antes de você ir pra escola, você falava Carça, Noi. Mas nós fala ainda um pouquinho. de Então, vez mas em quando. depois que você começou a lecionar, a se instruir, você começou a corrigir elas. Ela ficava É braba. calça. É nossa. Calça, Sônia. Isso.
Então, é Nossa! claro, né? O processo de alfabetização ele vai transformando, o conhecimento transforma. É. Mas eu vejo você nessa história, contando essas histórias, claro que muito aqui a gente já conhece, né? Mas dá para ver um traço de autodidatismo, né? Você foi aprendendo pelos próprios meios, como acontece com muitas pessoas por conta da dificuldade da vida. Tem dificuldade de comer, déficit nutricional, de morar longe, de ter distância da escola, ter dificuldade de poder comprar o básico, né? Sei lá, um sapato, um brinquedo, alguma coisa assim. Então, crianças que, em meio a tantas dificuldades, morar na roça não é necessariamente uma dificuldade. Estou dizendo no caso da nossa família, em relação aos problemas pelos quais muitos de nós passamos. Então, em meio a tantas dificuldades, conversando com a mãe, com a Ada, com a Má, você foi uma pessoa que, já desde aquela época, mostrava esse traço de insatisfação com o mundo. Não, eu quero aprender, mas como isso funciona? Deixa eu ver ao contrário, deixa eu desmontar isso aí. A gente Isso. aprendeu com você, né? Hoje eu sou do direito, mas eu cresci na oficina, eu gosto de mexer nas coisas. O multímetro para mim é útil no meu dia a dia, então eu aprendi com você tudo isso, a mexer, a É um trabalhar. advogado que usa um multímetro, Isso. pessoal, e domina, o homem domina, viu? Conhece a essência. Então você passou pra gente essa insatisfação com a realidade, né? Eu quero aprender, eu quero evoluir. E é legal como você hoje é capaz de transmitir com essa mesma pureza, essa carga de emoção, de energia. Vamos mudar, vamos transformar. É interessante porque a gente vendo de fora, às vezes eu tento me colocar no lugar de quem está assistindo vocês e quem se dispõe a comprar o curso que vocês vendem, as palestras que vocês dão, e eu tento pensar assim, não, mas será que ele está falando para ganhar dinheiro? Será que ele não quer ganhar dinheiro? Não, ele não quer. Dá para ver que vem de alguém que legitimamente, de coração mesmo, é inquieto com a realidade. É interessante isso que você falou, porque assim, se eu pudesse, eu dava meus cursos para todo mundo, né? Mas é assim, ó, tudo tem custos, tudo é caro, né? Inclusive o aprender autodidaticamente tem um custo caro, né? Porque você fica se martelando por dentro. Pô, como é que funciona isso? Aonde que eu busco informação? Né? E isso judiava muito de mim. E isso me revoltou um pouco em entender que muita gente também não tinha essa condição. Né? Então eu sempre fui aquele cara assim que o cara precisava de mim na oficina. Só, assim, eu não gostava de gente folgada. Os folgadão falavam, não, você cai fora. Eu vou. Esse aqui é gente boa. Então eu gostava de pegar aquele mais humilde, assim, sabe? Que tinha mais humilde, não digo financeiramente, não é isso. Eu digo o cara respeitoso, o cara educado, e não aquele que vem atropelando tudo, achando que é o dono da verdade, né? Então eu gostava de ajudar esse cara. E sempre foi assim, porque eu sempre tive dificuldade de achar informação. Eu falei, caramba, no meu jeito, né, de entender as coisas, eu consigo, né, desenrolar e tal, mas aquele que não tem, de repente, essa virtude, vamos dizer assim, né? O cara tem que ter um estudo mais profundo para ele poder entender. E é normal isso, porque tem gente que pega com facilidade, na primeira. Tem gente que pega na terceira, que nem carro a álcool sem bateria, né? Tem uns que pegam no tranco facinho, tem uns que tem que dar uns 3 trancos, mas pega. O importante é pegar, né? Então, por isso que eu falo, insista. Ah, não entendi. Assista a aula de novo. Não entendi. Assista de novo. Quantas matérias eu vejo várias vezes, até eu falo, puta, agora eu entendi. Acontece, é normal. Mas eu sempre digo, estude, estude, estude. Quem não estudar hoje, seja o ramo que for. E não precisa ser comigo não, tá, pessoal? Estude com quem você se der melhor aí, rolar quimicamente. Mas estude, porque vai te fazer diferença daqui a alguns anos, viu? De repente vão lançar um carro novo aí, vão fazer um teste com você e você vai estar pronto. E aí, gostou do corte? Então já aproveita e nos siga para não perder mais nenhum, hein?